Glória a Deus. Amados de Jesus, a paz do Senhor. Amém. Meus irmãos, quero agradecer a Deus essa oportunidade áurea de estar convosco nesse culto tão maravilhoso, tradicional, nosso culto de ensino. E quero agradecer também ao nosso querido pastor Antônio José Azevedo Pereira por ter me feito esse convite e com a graça de Deus estamos aqui. Louvo a Deus então por estarmos aqui. Eu gostaria de ler alguns versículos da leitura oficial que foi feita, por isso eu vos peço em nome de Jesus que abramos as vossas Bíblias, os que estão presenciais, os que estão em casa também. Vamos agora para visitar a palavra do Senhor, pois eu tenho certeza que Deus tem uma palavra nesta noite, uma palavra de ânimo, de fé, de confiança para todos nós, em nome de Jesus. Mateus capítulo 14, versículo 22, eu vou ler até o versículo 25, porque essa é uma passagem muito conhecida de todos aqueles que são leitores da Bíblia Sagrada. Uma passagem bem conhecida por toda a igreja do Senhor, os irmãos sabem de cor, talvez sabem até mais do que eu, mas nós todos juntos não sabemos mais do que o Espírito Santo, pois o Espírito Santo tem sempre algo a nos ensinar, pois nós estamos aqui para aprender de Deus através da sua gloriosa palavra. Versículo 22 diz assim: logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Versículo 25 e último. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Amém. Meus amados, a Bíblia Sagrada, ela é simples na sua exposição e poderosa na sua essência. Essa é uma passagem que nós já ouvimos bastante, mas o Espírito Santo de Deus sempre tem algo a nos ensinar. E quando eu estava meditando nessa passagem, e o Senhor me levou esta passagem, eu senti paz no meu coração para trazer essa singela reflexão da palavra do Senhor. Meus olhos foram sobre essa colocação do versículo 22. E eu gostaria de, nessa mensagem, com a graça e a direção do Espírito Santo, nós temos dois tópicos. E o primeiro tópico é esse aqui: e logo ordenou Jesus. E isso leva ao tema dessa mensagem, que é: sob a ordem divina venceremos. Dá para a igreja repetir comigo? Sob a ordem divina venceremos. Oh, glória a Deus. Sob a ordem de Jesus venceremos. Os discípulos estavam embarcando sob a ordem de Jesus. E quando Ele ordena, Ele se responsabiliza, Ele cuida, Ele protege, Ele abençoa, Ele acompanha, Ele livra e Ele concede a vitória. Eu fiquei muito feliz de ver os emadianos aí, porque essa palavra vai falar aos vossos corações. Quando a gente está sob a ordem de Jesus, descanse o seu coração, porque a vitória é certa. Glorificado seja o nome do Senhor. Estamos aqui sob a ordem de Jesus. Estamos aqui para ouvir e receber as ordenanças divinas para as nossas vidas. É notório que, com a graça de Deus, nosso pastor Antônio José, todas as terças-feiras, nos cultos de ensino de doutrina, tem se esmerado em nos transmitir as ordenanças do Senhor Jesus, da palavra de Deus, para nós que somos rebanho do Senhor. Estar e viver sob ordem espiritual, sob autoridade espiritual de Deus, através do pastor da igreja, da liderança da igreja do Senhor. Talvez haja alguém que sente dificuldade, não é? Para estar sob autoridade espiritual na casa do Senhor. Isso não é bom, pois todos nós devemos estar sob ordem divina. Estamos sob as ordens do Senhor Jesus, porque Ele nos amou e nos comprou com seu precioso sangue, e agora somos ovelhas do seu santo redil. Se queremos ter vitória na caminhada de fé, sempre será necessário estarmos sob a ordem divina do Senhor Jesus. Vamos a alguns exemplos de patriarcas bíblicos
que agiram sob ordem divina. Porque os discípulos aqui, eles receberam uma ordem, eles foram compelidos, não é? Insistiu Jesus. Vamos começar por Noé. Noé foi vitorioso, a arca suportou um dilúvio mundial, porque estava sob a ordem divina. Eu acho lindo que está lá em Gênesis capítulo 6, versículo 14, Deus diz assim: faze para ti uma arca da madeira de golfer, farás compartimentos. Aí Deus vai dando as orientações. Mas no capítulo 7 de Gênesis, versículo 1, Deus dá outra ordem. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. O dilúvio perdurou, era muita água, cobriu toda a face da terra, mas Deus tinha dado ordem, e sob a ordem de Deus nós estamos seguros. Glorificado seja o nome do Senhor. Abraão, o pai da fé, caminhou sob ordem divina. Gênesis 12, 1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E eu acho lindo o versículo 4, que diz assim: assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e Ló foi com ele, e Abrão era da idade de 75 anos quando saiu de Harã. O nosso pai na fé, ele recebeu uma ordem expressa de Deus: sai no meio da tua parentela, e sob a ordem divina, lá vai Abrão e sua caravana. Glorificado seja o nome do Senhor. Moisés avançou e passou a pé enxuto o mar vermelho, sob ordem divina. Quem poderia desafiar o mar vermelho? Mas Deus disse: diz ao povo que marche. Não era nem para caminhar só, era para marchar. E sob a ordem divina, até o mar se abre. Glorificado seja o nome do Senhor. No Antigo Testamento, sob ordem divina, corvos levaram pão e carne para Elias, que estava sob a ordem divina no ribeiro de Querite. 1 Reis 17,4. Eu acho lindo Deus dizendo para Elias. Parecia um absurdo, só para crente mesmo. O Senhor Deus diz assim: e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Meus irmãos, acho que nem o Ibama ia acreditar nisso. Mas quando Deus diz, está dito. Quando Ele manda, está mandado. Glorificado seja o nome do Senhor. Certa irmã chegou para mim e disse assim: pastor, o senhor já passou pela Universidade de Querite? Falei: Universidade de Querite? Elias cursou essa universidade, né? Viu a providência divina. Peixe virou submarinho, pois Deus deparou um peixe que conduziu o missionário profeta Jonas. E eu acho lindo lá em Jonas capítulo 1, versículo 17, o Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, mas não era para destruir, era só para engolir. E ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Quando Deus ordena, sob a ordem divina, o mar, e até quem está dentro do mar, vai obedecer, porque Ele é fiel e verdadeiro. Pedro andou sobre as águas, nós acabamos de ler, sob ordem divina. Pedro era mero pescador, homem preparado, ele sabia que era muito difícil, mas quando Jesus disse vem, oh aleluia, quando Ele diz vem, Ele providencia. Glória a Deus. Se você está ouvindo essa mensagem e está dizendo: pastor, o senhor está falando porque o senhor não sabe da minha situação tão difícil, eu quero te dizer: Lázaro saiu da sepultura depois de 4 dias de morto, sob ordem divina. Jesus disse: vem Lázaro, vem fora, e ele veio. Glorificado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, atado, sem ver, mas a ordem divina é completa. Glorificado seja o nome do Senhor. Os discípulos ficaram sob a ordem de Jesus em Jerusalém até receberem o poder glorioso do Espírito Santo. Do ponto de vista estratégico, defesa espiritual, um lugar mais difícil para se ficar é em Jerusalém.
porque Jesus foi morto em Jerusalém, fora do muro de Jerusalém, está certo? Mas foi em Jerusalém. Os discípulos estavam com medo, mas Jesus disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder, e depois vocês vão ser testemunha até os confins da terra. E eles ficaram sob ordem divina, e naquele período ninguém morreu, até que o Espírito Santo descesse e os capacitasse. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu acho lindo também, sob a ordem divina, foi o nosso querido irmão Simeão. Se você olhar lá em Lucas capítulo 2, versículo 25 até o versículo 28, você vai ver uma história linda de um homem que temente a Deus, que se guardava e esperava a consolação de Israel. E pelo Espírito Santo foi dito para ele que ele não morreria até que visse a salvação, não é? A esperança de Israel, que é Cristo Jesus. E chegou o dia aprazado e o Espírito Santo o guiou. Sob a ordem do Espírito Santo ele foi. Oh, aleluia! Não foi um sumo sacerdote, não foi do alto sinédrio, mas ali estava Simeão. E a bênção de Deus chegou, isto é, os pais trazendo Jesus, o menino Jesus. E ele não somente viu, mas pegou nos seus braços, nas suas mãos, e viu a glória de Deus, porque quando Deus diz vai, ele se responsabiliza. Glorificado seja o nome do Senhor. Daria para você levantar a sua mão dizendo assim comigo nesta noite: quando a gente está sob a ordem de Jesus, a vitória vem em nossas mãos. Oh, aleluia! A bênção vem em nossas mãos. Oh, aleluia! Simeão não só contemplou, porque Deus faz mais, muito mais, infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos. Glorificado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia, glória a Deus, né? Digamos, né? Então a obra pentecostal no Brasil começou com 2 missionários, Gunavig e Daniel Berg, não é? E foi a maior obra pentecostal do século XX, porque 2 homens, sob a ordem divina, deixaram os Estados Unidos, porque eles eram suecos, mas já estavam nos Estados Unidos, olharam no mapa, viram onde era o Grão-Pará, vieram para o Brasil e começaram a obra. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu costumo dizer que o descobridor Pedro Alves Cabral chegou pela Bahia, Dom João VI chegou pelo Rio de Janeiro, as grandes multinacionais chegaram pelo sul, mas o Espírito Santo disse assim: onde é o lugar mais difícil do Brasil? No norte. Naquela época era malária, cobras, onça, dificuldade. O Espírito Santo falou que vai começar por aqui, porque Deus trabalha diferente do homem. Mas eles estavam sob ordem divina. Quem revelou foi Jesus, quem mandou foi o Senhor, e esta obra chegou aqui. Glorificado seja o nome do Senhor. Esta querida igreja Tempo Central está há quase 108 anos caminhando sob a ordem de Jesus, e é por isso que nós podemos dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Está sob ordem. Não nos esqueçamos que até o mundo das trevas age sob ordem de espíritos maiorais, e nós estamos aqui sob ordem e direção divina. Glorificado seja o nome do Senhor. Mas nós vamos para o segundo tópico. Esse tópico é mais longo, que está exatamente em Mateus capítulo 14, versículo 25. Mas à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Nós entendemos 4ª vigília, certamente houve a sequência, a Bíblia não fala, mas nós entendemos pelo horário judaico que era observado. A primeira vigília era das 18 às 21, e a gente pode fazer uma analogia desse deslocamento dos discípulos nessa primeira etapa. Por exemplo, em nossas vidas muitas vezes representa essa primeira etapa, essa primeira vigília, quando ainda estamos com todo vigor, no auge da nossa fé. Quem vai saindo de barco, como eles, os discípulos do Senhor Jesus, ainda estavam bem próximos da margem, e nessa posição dá para ver as casas, os amigos, os parentes, os irmãos, os pais e até os inimigos, que nem sempre vão com as nossas caras, não é? Na primeira vigília tudo é alegria, todos cheios de coragem, se ouve muito glória a Deus, tudo se crê,
ninguém duvida, é o momento do entusiasmo nas nossas vidas, é como o período da juventude, depois de quando somos mais jovens, recém-casados ou recém-convertidos. Ô bênção, que alegria! Essa é a primeira vigília, de 18 até 21, porque quem vai saindo de barco, a gente vai ter noção que ainda não está tão longe da margem, não é? Mas vamos para a segunda vigília. A segunda vigília, ela é de 21 até as 24 horas. E numa analogia, para que nós possamos nos situalizar dentro da vida espiritual que vivemos, porque nós estamos no mar desta vida, nós precisamos entender esta caminhada com Cristo. Os discípulos estavam sob a ordem de Jesus, e nós também. Graças a Deus por quem chega na segunda vigília, porque tem gente que já desanima na primeira vigília, aceitou Jesus, na primeira tribulação vai embora. Mas é que quando nós aceitamos Jesus, nós passamos por um processo divino de restauração, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Glorificado seja o nome do Senhor. Na segunda vigília, quem está saindo de barco vê a margem ficando ao longe, mas dá para ver as casas mais altas, se apurar a vista ainda dá para ver algum parente se despedindo, não é? Essa fase significa quando começamos a enfrentar a dura realidade da vida. Os pais, os parentes e os amigos vão ficando mais ao longe, e precisamos começar a enfrentar os problemas de frente. Mas nessa segunda vigília, ainda dá para gritar e com muito esforço ser ouvido por alguém para pedir uma ajuda. Fase que ainda estamos confiando na nossa força, no nosso eu, nas nossas capacidades. Tudo isso é na segunda vigília, porque ainda está no visual. Mas nós não andamos só por vista, nós andamos por fé naquele que não muda. Glorificado seja o nome do Senhor. Mas vem a terceira vigília. Essa terceira vigília, ela começa logo meia-noite, não é? De 00 até as 3. Nesta fase, a margem já ficou para trás. Quase não se vê mais a terra, isto é, as casas, os prédios, as pessoas que nos são caríssimas, já não as temos mais tão próximas a nós, já estamos bastante distantes. Nessa hora começamos a nos enxergar e vermos que não temos tanta força assim, porque eles, os discípulos, tiveram de enfrentar 4 coisas dificílimas que estão aqui no versículo 24. Vamos ver a primeira coisa? O Senhor Jesus não estava a bordo do barco, para começar. O mestre os tinha ordenado que todos, a congregação inteira dos 12 discípulos, entrasse no barco, mas ele ficou. Isso é uma verdade que todos nós viajantes, na estrada da fé que enfrentamos, quantas vezes os céus silenciam e pensamos que o Senhor nos esqueceu. E o silêncio de Deus é muito forte. Às vezes enfrentamos lutas e o silêncio do Senhor alcança os nossos corações. Eles estavam ali sem Jesus. O barco estava açoitado pelas ondas, diz o versículo. Qual a onda que tem açoitado o teu barquinho, meu irmão, minha irmã? No mar dessa vida, muitas são as ondas que nos açoitam as nossas vidas. A onda da enfermidade, do desemprego, do desânimo, da falta de fé, perda de um ente querido, esposo, esposa, um filho, uma filha, o pai ou a mãe. Quem sabe alguém não está nos acessando, está nos ouvindo, que o coração está enternecido, apertado pela perda de um ente querido, o chefe da família, o chefe do lar. Mas Deus nesta noite quer consolar e confortar o teu coração. Às vezes nem parecemos aqueles que quando embarcamos eram tão alegres. Isto é, quando no início da fé cristã
No início do casamento, éramos tão alegres, confiantes, mas a onda do desânimo tenta apagar as nossas forças espirituais, pois essa onda bate muito forte, e ela não diferencia crente antigo ou crente novo, não, ela vai batendo. Não é fácil, o desânimo bate às nossas portas, mas graças a Deus que estamos sob a ordem de Jesus Cristo. Quando Ele manda, Ele acompanha. Quando Ele manda, Ele observa. Quando Ele manda, Ele está conosco. Glorificado seja o nome do Senhor. Qual a onda que de ímpeto forte bateu e deteve o teu barquinho, meu irmão? Foi a onda da inveja? Ah, essa é forte. Da mentira? Da perseguição? Onda financeira? Ah, onda financeira não é fácil, meus irmãos. Não é fácil. Enfermidade? Onda do alcoolismo? Ou a onda do adultério? A onda da depressão, das doenças psicossomáticas que são terríveis. Ah, essas ondas são muito fortes e tendem a deixar os nossos barquinhos à deriva, isto é, as nossas vidas espirituais e conjugais e familiar, sem sentido, sem o sabor de viver em paz e com alegria. Tudo isso eles estavam passando aqui no versículo 24. O vento era contrário. Meus irmãos, já era mais de meia-noite. O vento contrário. Quando o vento é de popa, isto é, a nosso favor, ou bênção, é só alegria. Quando a bênção, quando o vento é, a gente vai só descansando, né, irmão? Quando o vento é a favor, nos leva, né? Alguém até diz, deixa o vento, deixa a vida me levar, mas não é bem assim não. Quando Deus mandou, é melhor caminhar com Cristo, glorificado seja o nome do Senhor, não é? É uma bênção. Mas quando o vento está de proa, contra o sentido que nosso barquinho está viajando, aí começamos a ver que teremos que remar, e remar com mais firmeza na oração, remar no jejum, levantar-se de madrugada, descer o pó, porque eu aprendo com Jesus. A Bíblia diz que estando em agonia, orava mais intensamente. Se visitarmos o Getsêmani, vamos ver Jesus na sua última oração de rosto em terra, mas a vitória veio, glorificado seja o nome do Senhor. Aí começamos a ver que temos que remar, mesmo não estando compreendendo tudo que está acontecendo conosco, e muitas vezes com os nossos que estão no mesmo barco, isto é, em nossas casas. Às vezes estamos passando por luto que não entendemos, mas não é só você não, Jó também passou por isso. Jó foi na presença de Deus com um questionário para fazer várias perguntas a Deus. Ele queria questionar, ele queria saber por quê. E eu acho lindo Deus, que resolveu responder o nosso querido irmão Jó, fazendo algumas perguntas. E começou logo num cunho geográfico. Onde estava tu? Capítulo 38 de Jó. Quando eu fundei, quando eu criei a terra. Me explica. À medida que Deus perguntava, porque às vezes a gente vem para o culto cheio de perguntas, por isso, por aquilo, mas deixa que Deus está sabendo como trabalhar nas nossas vidas. Se estamos sob a ordem dEle, tem hora que não entendemos, mas cremos que Ele vai desmanchar o que está para ser feito e vai dar glória, vai dar nossa vitória, glorificado seja o nome do Senhor. Porque às vezes Deus complica e não explica, mas depois Ele descomplica e a gente vê a bênção do Senhor. Mas não nos esqueçamos, irmão, que é o vento contrário que os aviões decolam e pousam. O vento está contrário, mas na aviação, os aviões nunca pousam a favor do vento. Eles pegam o empuxo, né? A força contrária para poder se estabelecer. E às vezes, em pleno vento contrário, Deus nos dá capacidade de vencermos algo que nós outrora não descobríamos, não é? Porque na casa do Senhor não tem ninguém de carteirinha de necessitado, não, Senhor. A gente passa pelo deserto, mas no deserto não é lugar de crente morar. A gente passa pelo deserto para poder provar que o Senhor é Deus, glorificado seja o nome do Senhor.
não é? O barco estava no meio do mar. Essa era a quarta situação dificílima. A noite estava no meio do mar. Eles estavam no meio do epicentro da crise. Às vezes nós estamos bem no meio. Muitas vezes estão numa verdadeira ilha, cercados de problemas por todos os lados. Mas graças a Deus, que Deus faz conosco como fez com José. Ele permite até o calabouço, Ele permite até a cova, mas ninguém coloca a tampa, porque é para nós suplicarmos ao Senhor, porque é de lá que vem a nossa vitória. Glorificado seja o nome do Senhor. Estava no meio do mar, discípulos preparados, eram homens pescadores, oh aleluia, sob a ordem de Jesus. E às vezes alguém diz assim: olha, mas sob a ordem de Jesus se passa tudo isso. Meus irmãos, tudo isso não era para matar, é para nos preparar para as coisas maiores que ainda virão. Às vezes as lutas aos nossos olhos parece o ponto final, mas Deus coloca a vírgula e manda nos levantar. Tem bom ânimo, caminha, porque eu sou contigo. Glorificado seja o nome do Senhor. No meio do mar simboliza o momento mais profundo da situação, quando os recursos falham, a capacidade física não dá mais, o amigo falhou, o vizinho disse que não deu, não é? O conhecido virou as costas. Oh aleluia. Começa a quarta vigília. Nesse momento só se vê água e céu, não se vê mais a margem. Para aqueles que já se ausentaram assim, já tiveram a oportunidade de andar de barco ou de navio, você só vê o céu e mar, não vê mais a margem. Não dá para ver mais os amigos, os parentes, nem os pais, nem os avós, pois a esta altura longe, e muitos já desistiram de lutar conosco. É verdade. Alguém às vezes se posta do nosso lado para chorar conosco, para depois se alegrar conosco, mas alguns não, desistem. Nessa vigília já estão findas as forças físicas e o ímpeto da fé já está quase no fim. Às vezes nós já estamos na rapinha da fé, mas quem mandou foi Jesus, sob a ordem de Jesus, e ela permanece de pé. Oh aleluia. Nesse momento da quarta vigília, não adianta ver quem tem curso superior, doutorado, mestrado, quem tem poupança, pois todos estão no mesmo barco e todos são iguais, pois são de carne e osso. Às vezes o barco sai até aquela distinção, quem vai no convés, quem vai lá mais em cima, quem vai numa suíte, mas quando o barco começa a pensar de afundar, aí só tem uma coisa: Jesus e quem sabe nadar. Quem não sabe, o doutorado, a capacidade humana vai falhar. Mas é na quarta vigília que começamos a entender que as amizades falham e que sem Ele, o Senhor Jesus, nada podemos fazer. O radar de Jesus estava acompanhando os discípulos, o olhar de Jesus cuidadoso estava acompanhando os discípulos, e Ele permitiu a exaustão daqueles homens, oh aleluia, para demonstrar à igreja hoje em Fortaleza e a todos que nos vão assistindo, que Ele é o Senhor que se responsabiliza quando Ele manda. É nessa vigília, quando tudo está longe e tudo já parece que é o fim, aí vem Ele, o mestre amado das nossas almas, caminhando sobre o mar. Eu sei, você conhece essa mensagem, mas meus irmãos, caminhar sobre o mar significa que a glória de Deus muda a circunstância que a nós não nos pertence. Há o campo natural que nós adentramos. Eu, você, estamos no campo natural. Há o campo sobrenatural que algumas pessoas adentram, alguém pode conseguir. Mas há o campo da impossibilidade,
E esse só quem há dentro é Pai, Filho e Espírito Santo, glorificado seja o nome do Senhor. A situação era adversa, os discípulos só tinham um caminho a seguir, às vezes nós só temos um caminho, mas Jesus não, ele tem N caminhos. Nós pensamos que ele vem da direita, ele vem da esquerda. Ser crente em Jesus é novidade todos os dias, ele não tem só o modo operandi. Eu tenho quase 68 anos de crente em Jesus, graças a Deus, mas sou novo convertido, porque o Senhor Jesus, ele sempre nos surpreende. Você vem para o culto sabendo que Deus vai falar, você vem para o culto que vai adorar, você vem para o culto sabendo de que Deus vai fazer algo por você, Ele vai falar contigo, porque para o Senhor a liturgia vem do céu. Quando nós abrimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, se prepare, porque nós estamos em audiência com os céus, na presença do Senhor. O Senhor Jesus pisa sobre aquilo que nos causa medo. O mar era o instrumento de medo para os discípulos. Estava bravio, muito bravo, arrefecido, era um momento muito difícil, mas Jesus vem caminhando. Meus irmãos, já era na quarta vigília, de 3 às 6. O socorro demorou, mas não falhou. Oh, aleluia! Ninguém ia morrer, aleluia! Como ousar a vida de um discípulo se o dono da vida não alterou, nem permitiu? Oh, aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. Ele caminhando, isto é, ele domina sobre esse problema que nos atinge. O problema nos atinge, nós às vezes não temos solução, pois ele tem a solução para aquilo que nos faz sofrer e padecer nessa jornada de fé. Jesus sabe onde está a solução. Jesus sabe que você já veio aqui nesta noite precisando de uma solução, de algo que só o Senhor pode fazer. E isso é lindo, gente, quando a gente já usa todos os meios, a influência, a capacidade, o modo de agir. Parece que não deu certo, os discípulos estão nessa madrugada. Oh, aleluia! 12 homens, um destino, um olhava para o outro. Oh, aleluia! Mas lá vem Jesus na quarta vigília, e acontece algo interessante. Quem é homem aqui sabe disso? Na quarta vigília, todos gritaram. Meus irmãos, homem gritando, a não ser no estádio, é difícil. A não ser também na casa do Senhor, dando glória a Deus e aleluia. Eu lembro que há muitos anos atrás eu estava em Mossoró e nós fomos para Natal, que eu seria com um grupo de irmãos consagrado a diácono, faz algumas décadas. E nós fomos numa Kombi, 9 homens, um presbítero dirigindo e os outros todos candidatos a diácono. Nós íamos ser consagrados em Natal. E quando nós fomos consagrados, no domingo à tarde, quando terminou, nós vimos voltando para Mossoró. E quando nós chegamos num posto para abastecer, saindo de Natal, o presbítero disse: vou descer e abastecer. E ele foi lá pagar. E quando ele vinha 2 homens conversando, saíram do escritório assim, do posto. E um dizia para o outro, e começaram a conversar com o nosso irmão. E nós todos prestando atenção. Quando o irmão entrou, disse: qual é o assunto que você estava tratando com ele? Disse: rapaz, aquele homem olhou para nós aqui e disse assim, apontou para o outro: só pode ser crente, só pode ser crente. 9 homens dentro de uma Kombi, todo mundo vestido, num domingo de tarde, só pode ser crente. Glória a Deus. E nós fomos de Mossoró a Natal, de Natal a Mossoró, sabe o quê? Cantando hinos e dando testemunho. A viagem foi bem rapidinho, parece que nós fomos de Boeing. Homens gritando, mas aqui a situação era diferente. Eu não sei o que eles gritaram, mas gritaram, com medo. Até o apóstolo mais disposto da congregação gritou. Meu Deus, meus irmãos, Deus nos permite passar por cada coisa, e nós nos tornamos como criança. Por mais que sejamos maduros na fé, temos experiência, mas cada prova diante de Deus tem o seu valor, para que nós possamos acreditar que Ele é o Senhor que muda os tempos e as horas. Oh, aleluia!
Nessa peleja há momentos em nossas vidas que o medo quer nos aprisionar. Meus irmãos, o medo aprisiona. O maior medo, a maior prisão, não são aquelas exatamente que não tem grade. Quantas pessoas estão fechadas dentro de si? Esse período quase chamado pós-pandemia não tem sido fácil. Quantas pessoas com depressão, psicologicamente abatido, as notícias não são fáceis, estão praticamente na quarta vigília. Jovens aprisionados. Mas aqui fala, até a nossa visão fica turva diante do eminente perigo. Era madrugada, alguém tinha ficado, Jesus, e a fé deles estava no visual, ficaram assustados. Oh, aleluia! Mas ainda dá para gritar pedindo socorro. Socorro pronto, porque às vezes o pronto-socorro demora. O crente em Jesus, às vezes ele liga para o pronto-socorro, mas ele tem um socorro pronto. Enquanto não chega ou não chega, ele já está clamando, orando, e Deus muda circunstâncias. Deus muda circunstâncias, glorificado seja o nome do Senhor. Uma oração muda o destino eterno de alguém. Oh, aleluia! Nas horas mais difíceis das estradas da vida, das travessias da vida, precisamos provar se conhecemos Jesus de perto ou não. Os discípulos estavam ali, não sabemos qual era a posição que eles estavam dentro daquele barco. O dia tinha sido de muitas maravilhas. Jesus diz até alguns teólogos, que Jesus os compeliu a entrar no barco, porque o milagre tinha sido muito grande. Se você olhar no capítulo 14, no início, Jesus fez a multiplicação de pães, e é depois de uma grande vitória, de uma grande bênção. Os discípulos pensavam que agora seria tudo mar tranquilo, mas Jesus os compele a entrar no barco sob ordem, porque se eles ficassem, talvez fossem levados até talvez conclamar Jesus como rei. E o Senhor Jesus não desceu para assumir cargo político nem posição política. Ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Glorificado seja o nome do Senhor. Mas eles estavam sob a ordem divina. Oh, aleluia! Meus irmãos, caminhar sob ordem divina é coisa muito séria. Quando eu montava essa mensagem, eu lembrei do capítulo 13 de Atos dos Apóstolos. Ainda não tinha saído entre os discípulos uma obra missionária para com os gentios, mas lá naquela igreja de Antioquia, o Espírito Santo usa e diz assim: separai-me a Barnabé e a Saulo para uma grande obra, para uma obra que eu vos tenho chamado, que eu os tenho designado. E ali começa, sob a ordem divina do Espírito Santo, uma obra missionária através de Barnabé e Saulo. E os discípulos agora jejuando e orando, os despede. Eles não tinham recursos, eram mínimos, mas eles estavam sob a ordem divina do Espírito Santo de Deus. Quando estamos sob a ordem divina do Espírito Santo de Deus em Cristo Jesus, prepare-se, porque os milagres vão acontecer. Glorificado seja o nome do Senhor. Jesus chega, oh aleluia, nesse momento em que a vigília está acontecendo. Estou enfrentando na vida espiritual, né? Às vezes alguém está na quarta vigília da situação conjugal, profissional, às vezes até sentimental, né? E eu gostaria de fazer algumas perguntas. Será que o primeiro horário, quando tudo é só alegria, será que estamos aqui nesta noite, alguém só alegria? Isso é uma bênção, não é, irmão? A segunda, quando ainda nos afastamos, ainda podemos se apoiar em alguém? Ou será que alguém está na terceira vigília, quando as ondas começam a bater com força em nossos barquinhos,
e ainda para complicar, o vento é contrário. Ou se já está na quarta vigília, onde as forças já se esgotaram e o medo lhe quer paralisar. Alguém pode estar nessa situação, mas a quarta vigília é também a vigília onde chega o que acalma as ondas, acalma o vento, repreende o medo, pois Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Em todas as vigílias, que possamos ouvir o que Ele nos diz: tende bom ânimo, sou eu, oh aleluia. Meus irmãos, Jesus, Ele contempla o mais profundo dos nossos corações. Só Ele, o Pai e o Espírito Santo andam na avenida das nossas mentes, e Ele sabe o que nos perturba. Às vezes nem a esposa sabe o que o marido está passando, mas Jesus não precisa nem chegar perto, de longe Ele já nos decifra e sabe o que nós estamos passando. Essas palavras soam nesta vida que estamos vivendo, nos momentos atuais, do contexto em que as nações estão perplexas, diante de uma guerra, diante de tantas coisas que assolam a humanidade. Essas palavras: tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. É um descanso, é um alívio, é um bálsamo para os nossos corações, para as nossas almas. Para a sorte dos discípulos, o Senhor Jesus estava no monte orando à parte. Jesus não ficou dando entrevista para a multidão, Ele dispensou a multidão e Ele foi orar. Vocês acham que os discípulos estavam na oração de Jesus? Quantos creem assim? Eu creio. Jesus mandou e ficou orando por eles, conversando com o Pai e orando por eles. E o Senhor Jesus continua orando, intercedendo por nós. Agora sabe aonde, meus irmãos? Junto ao Pai Celestial, na glória de Deus. Se no monte Ele andou sobre o mar, agora imagina tu agora à destra do Pai, intercedendo por nós. Nós só estamos aqui vivos porque Ele está intercedendo por nós. Glorificado seja o nome do Senhor. Na sua oração sacerdotal, Ele orou por nós. Ele disse para o Pai, dizendo: não peço que os tire do mundo. E Ele nos incluiu na sua oração. A grande final, quando o Senhor Jesus subiu no barco, Ele ainda teve esse momento do encontro com Pedro. E eu não critico Pedro. Pedro era um homem muito corajoso e confiante, porque os outros discípulos, o mar ainda estava agitado, e Pedro disse: se és tu, Senhor, deixa eu ir. Meus irmãos, descer do barco não foi fácil não. O barco estava agitado, mas Pedro quis fazer um teste. Se és tu, deixa eu pisar também sobre as águas. Oh, aleluia. E quando o Senhor disse: vem, oh, aleluia, glória a Deus, se prepare para o milagre. Quando o Senhor disser vem ou vai, Ele vai conosco. Glorificado seja o nome do Senhor, né? Ele sobe depois do barco e acalma o vento, e agora a fé reacende no coração daqueles homens, e eles dizem uma coisa muito linda: verdadeiramente és o Filho de Deus. O maior evento que Deus sobre esta terra, que a humanidade contemplou, não foi só a chegada do homem à lua, não. Foi o próprio Deus descer a esta terra através de Cristo Jesus, vestir a nossa pele, sentir as nossas dores, experimentar as nossas lágrimas, sentir os nossos limites, sono, cansaço, fome, e mudar a nossa história. Glorificado seja o nome do Senhor. Essa história passa-se de uma maneira muito gloriosa, sob a ordem. Há muitos anos atrás, há mais de 50 anos atrás, quando era um simples recruta da Força Aérea, tinha um instrutor que eu achava muito lindo, e aquelas palavras daquele homem internalizaram em mim. E ele disse: olha, obedecer é tão nobre quanto comandar, quanto liderar. Às vezes tem pessoas que têm dificuldade de estar sob ordem de alguém, mas se quebrarmos as ordens do Senhor Jesus, como disse aqui no seminário, no fórum de casais, quando quebramos as ordens do Senhor, prepare-se porque seremos quebrados.
precisamos estar sob a ordem do Senhor. Se Ele mandar vai, nós vamos. Quem sabe se nesta noite aqui não vê alguém, Senhor, fala para mim, vou ou não vou, fico ou não fico? Numa crise de direção, mas se o Senhor está te mandando, vai. Em nome de Jesus, vai, porque o Senhor é contigo. Eu lembro que fui pregar num culto, até na Aldeota, alguns anos atrás. E naquela noite eu preguei sobre que o Senhor disse, falando a um certo homem, vai, o Senhor mandou e se responsabilizou. E tinha na frente quando o Senhor mandou aqueles 10 leprosos se apresentar, agora lembrei-me do tempo. Mandou que ele ide e mostrar aos sacerdotes. O Senhor não falou que ia curá-lo, só disse assim, ide e mostrar aos sacerdotes. Aqueles homens entenderam que pela lei, eles passariam pela inspeção visual do sacerdote, para poder receber a alforria, poder voltar para casa. Mas para isso, era preciso estarem o quê? Pele limpa, sem mais nenhuma mancha, e nem mais o odor da lepra, porque era a inspeção visual pelo sacerdote. E quando o Senhor Jesus mandou ir e mostrai-vos, lá vão eles. Quem sabe eu não sentia mais os nervos periféricos da perna, outro estava já com o dedo carcomido, outro faltava a orelha. Era uma situação, porque eles estavam fora do arraial da cidade. E o Senhor Jesus mandou. E no período, nesta caminhada, oh aleluia, o milagre foi acontecendo, oh aleluia. Sob a ordem divina, o que está faltando vai se completar, vai aparecer. Se tu creres nesta noite, aleluia, é ordem divina. A igreja vai subir sob ordem divina. E eu dizia, vai, porque o Senhor mandou aqueles 10, vai. E uma irmã estava na frente, aqui bem na frente do culto, assim, começou a chorar, e chorava muito. E no final ela veio me dar a parte do Senhor. Eu falei, minha irmã, a senhora chorava tanto. Ela disse, pastor, meu irmão, é que eu vim nesta noite aqui, eu estou para, vou ou não vou a São Paulo, precisando de ir. E eu fui de Senhor, se é para eu ir, Senhor, usa o pregador. E eu sem saber, estava, mas vai, porque o Senhor está te mandando, aleluia, oh aleluia. Como é bom ser crente e fazer prova de Deus, né meu irmão? A gente vem, mas a gente não sabe, o pregador não sabe, mas o Espírito Santo conhece os corações, glorificado seja o nome do Senhor. Parecia que Jesus tinha mandado para uma derrota, parecia. Quem serve a Deus é sob ordem. Sob ordem. Você já leu as viagens de Paulo? Quando o Senhor diz para ele, tu vais pregar lá em Roma. E Paulo foi surpreendido com uma coisa que Jesus ainda não tinha falado para ele. Ele pensou que ia pagar a passagem. Se você ler o livro de Atos, quem pagou a passagem de Paulo para a primeira vez a Roma foi simplesmente o imperador. Era a Roma que estava pagando. Ele apelou para César, para Augusto, Augusto pagou. Ele ia como preso, mas livre por Cristo Jesus. Se você vê a história, o navio quase ia a pique, mas Jesus tinha mandado. Uma semana, assopra o vento, veio um vento chamado Euroquilão. Cuidado com os Euroquilão da vida, mas não é euro dia, não é Euroquilão, é um vento contrário. Mas como destruir aquele que Deus tinha dito, tu vai? Quando Deus diz vai, ele se responsabiliza. Salvaram-se apenas em balsas, em tábuas, para chegar até uma ilha, mas Jesus tinha mandado ele ir. E se você ler nessa passagem, até a saída dele de Jerusalém para a Galiléia, para a Judéia, para outro local para poder embarcar, foram quase 500 homens para sair com Paulo, porque os judeus queriam matá-lo, né? E quando ele chega, depois desse grande vendaval, desse naufrágio, ele chega numa ilha, meus irmãos. Mas Paulo continuava sob a ordem de Deus. E nada mais, Paulo era um homem muito solícito, gostava de ajudar, porque ele preso, ele podia ficar parado. Estou sob ordem aqui, vou ficar parado. Mas ele quis ajudar. E foi pegar, como vocês sabem a história, pegar nas madeiras, e tinha uma víbora, uma peçonhenta,
e seria o fim, inoculou, e aos olhos dos nativos, ficaram só esperando Paulo inchar e cair duro. Mas Paulo já tinha um antídoto no sangue dele, na alma. Ele tinha uma vacina que nem a OMS sabe. Que vacina é essa, pastor? A ordem divina de Jesus. Quando nós estamos sob a ordem de Jesus, nós ficamos imunizados pelos céus. Oh, aleluia, meus irmãos. Eu conheço bem o que é imunização, porque a minha mãe tem 106 anos. Passou a pandemia, pegou aqui, pegou ali, pegou em alguém que estava do lado dela, e ela tranquila, glorificado seja o nome do Senhor. Mas também 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, ela está no Salmo 119, o que vocês acham? Lendo a palavra de Deus, porque eu creio que ela descobriu o que Deus disse para Josué. Ela lê, medita dia e noite, porque ela é a tua vida. Oh, aleluia! Ela estava hospitalizada recentemente, e quando a minha irmã chegou uma das visitas, ela já teve a 4ª crise de pâncreas, e o médico disse que na 2ª ela partiria, e ela está na 4ª já, venceu a 4ª, e minha irmã chegou, primeira coisa que ela, quando melhorou, disse: cadê a minha Bíblia? Oh, aleluia! Para andar nesta terra vitorioso, é preciso estar sob as ordens de Jesus Cristo. Vamos ficar de pé? Vamos levantar a Bíblia assim? Vamos levantar a Bíblia? Tem gente que jura com a mão em cima da Bíblia. Nós vamos levantar. Senhor, sob as tuas ordens, eu entrego a minha vida, a vida do meu lar, da minha família, dos meus filhos, a minha vida financeira, a minha vida espiritual e as minhas causas, Senhor. Oh, sob as ordens de Jesus, nós seremos mais do que vitoriosos. Eu gostaria de convidar a equipe de músicos, e nós vamos cantar um hino. Eu vou pedir para os irmãos cantarem aquele que diz assim: o meu barco balançou, não temo mais o mal. Vamos cantar esse hino, que o barquinho pode até balançar, meu. Agora eu queria fazer um convite. Antes que vocês cantem, permita-me, eu vou fazer um convite. Qual dessas fases você está passando, meu irmão? Pastor, eu estou na 4ª vigília. Então vem, meu irmão, vem aqui à frente. Pastor, não sou eu não, a pessoa da minha família. Venha, meu irmão. A primeira vigília a gente está achando que a gente pode. A 2ª a gente está vendo quase que não tem condição. A 3ª a gente já está. A 4ª só Jesus. Tem alguém nesta noite que quer oração específica? Se quiser, vem à frente, nós vamos orar por você. Vamos cantar? Enquanto os irmãos vêm, sob a ordem de Deus, venha. Isso. Deus te abençoe, meu. Fica firme. Oh, aleluia. Aleluia. Então eu clamei, glória a Deus, ó Filho de Davi, glória a Deus. E Ele me escutou, por isso estou aqui. O vento me acalmou, Aleluia. o medo repreendeu, quando Ele ordenou, o mal obedeceu. Aleluia. Não temo mais o mar, Aleluia. no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Sem medo me cercar, ou se o vento soprar, se
glória a Deus. Nós estamos sob as ordens daquele que não falha. O mundo jaz em muitas tendências, nós esperamos a ordem do Senhor. Quantos que estão nos seus lares, se você crê nessa palavra desta noite, fica sob as ordens de Jesus. Se Ele te chamou, levanta e vem. Se Ele te mandou, vai. Se Ele disse fica, fica. Quando eu estava vindo de Manaus para cá, alguém me perguntou: pastor, o senhor está indo para Fortaleza a convite de alguém? Eu disse: não, eu estou indo confiando no dono da igreja, porque o Senhor sinalizou que era tempo de eu levantar os pés. Quando Deus diz manda levantar os pés, não fique mais nesse lugar, porque se ficar vai pagar um grande preço. Quando Ele manda, Ele se responsabiliza. Vamos levantar as nossas mãos para cá. Cada um aqui tem uma causa específica, alguém da família, não sei. A irmã pediu oração pelo seu filho, e nesse momento nós vamos entregar na presença do Senhor, crendo que o nosso Deus dá a última palavra. A ordem é dele. Glória a Deus, nosso Pai Celestial. A tua palavra foi falada. Sob a tua ordem nós estamos aqui, Senhor. Sob a tua ordem nós vamos vencer. Não é pelo nosso tino, não é pela nosso intuito, não é pela nossa direção, é sob a tua ordem. Sob a tua ordem a igreja caminha. Sob a tua ordem a igreja é vitoriosa. Sob a tua ordem, Senhor, a igreja permanece eternamente. Sob a tua ordem as enfermidades saem. Sob a tua ordem a ação maligna é vencida. Sob a tua ordem o perdão é exarado. Sob a tua ordem, oh aleluia, haverá milagres, haverá libertação, há escape. Sob a tua ordem os céus se movimentam, o mar se agita e se acalma. Ó Deus, essas vidas que aqui estão, Tu sabe, a Tua igreja, o Teu povo nesta noite, quem está no lar, ó Deus, alcança para Ti, não tem distância. Tu és Deus de perto e Deus de longe. Operando Tu, quem poderá impedir? Senhor, o filho da Tua serva, da vitória, Senhor Jesus, os Teus santos que estão aqui ajoelhados diante do altar, Tu sabe qual é a causa. Assina decreto nesta noite, Jesus, pois sob a Tua ordem, oh aleluia, eles vão lançar rede, eles vão lançar, Senhor, porque quando Tu manda, Tu se responsabiliza. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós Te pedimos e já Te agradecemos. Amém. Voltem aos vossos lugares, vamos cantar mais um pouquinho. E o